Rio Bonito do Iguaçu. Na primeira sexta-feira de novembro de 2025, a pequena cidade do interior do Paraná se preparava para o fim de semana. Era fim de tarde e, em questão de minutos, um evento cataclísmico mudaria a vida dos moradores de Rio Bonito para sempre. Antes de começar, você sabia que o Brasil é o segundo país com mais ocorrências de tornados? Pelo menos, segundo meu professor de climatologia. E se ele falou é porque é verdade. Brincadeira. Na verdade, o que ele disse é que provavelmente, o Brasil é o segundo país com mais ocorrência de tornados. Eu interpretei e espalhei isso como se fosse uma verdade absoluta. Shame! O que acontece é que as condições aqui, elas são perfeitas para as formações de tornados, ficando atrás apenas da Tornado Alley nos Estados Unidos. O problema é que a cobertura de radares ela ainda é muito limitada. E nossos centros urbanos, mesmo no interior, eles são muito mais concentrados do que nos Estados Unidos. Isso faz com que muitos desses fenômenos aconteçam em áreas rurais ou completamente desabitadas, passando despercebidos. E isso dificulta tanto a detecção quanto o registro de danos, dois fatores essenciais para confirmar oficialmente um tornado. Oficialmente, o segundo país com mais tornados no mundo ainda é o Canadá, com cerca de 100 tornados ao ano. Em terceiro vem a Rússia, com uma média de 76, mas o Brasil, que pouco tempo atrás registrava cerca de 50 tornados anuais, tem visto esse número aumentar rapidamente. Se considerarmos apenas este ano, que ainda não acabou, o ano passado e 2023, a média já estaria em torno de 86 tornados por ano. Mas afinal, por que tantos tornados por aqui? A explicação está justamente no chamado Corredor de Tornados da América do Sul, uma vasta região onde diferentes massas de ar se encontram. Os ventos frios e secos que descem dos Andes e da Patagônia se encontram com os ventos quentes e úmidos que sobem da Amazônia e do Chaco. Essa combinação cria o cenário perfeito para tempestades severas e, muitas vezes, tornados. Esse corredor abrange os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, parte do centro-sul de Minas Gerais e Mato Grosso do Sul, além de áreas do Uruguai, Paraguai, Bolívia e norte da Argentina. Os tornados desse corredor são muitas vezes comparados aos da região conhecida como Dixie Alley, nos Estados Unidos. A semelhança está no fato de que, no sul do Brasil, muitos tornados surgem dentro de supercélulas de alta precipitação, ou seja, envoltos por intensas cortinas de chuva. Isso os torna praticamente invisíveis até o momento em que já estão muito próximos. E esse é o tipo mais perigoso, o tornado que você não vê chegando. Confira também o vídeo que eu fiz sobre o tornado de El Reno. Lá eu dou uma explicação mais detalhada sobre como os tornados se formam. E no dia 7 de novembro, um ciclone extratropical incomum se formava sobre o continente. Meteorologistas já alertavam sobre o risco de formação de tempestades e até a formação de tornados. Mas o que são ciclones extratropicais? E por que esse que se formou sobre o sul do Brasil foi considerado tão diferente? Momento Telecurso 2000. Os ciclones extratropicais são sistemas de baixa pressão atmosférica que se desenvolvem em latitudes médias, bem longe da linha do Equador. Eles nascem do encontro entre massas de ar quente e úmido, vindas do norte, e massas de ar frio e seco, vindas do sul. Essa colisão cria uma enorme instabilidade capaz de gerar ventos intensos, chuvas volumosas, granizo e, em alguns casos, até neve. Diferente dos ciclones tropicais, como furacões e tufões, que se formam sobre oceanos quentes, os ciclones extratropicais costumam ser menos intensos e, quando atingem áreas povoadas, podem causar danos significativos, com rajadas de ventos que chegam até 100 km por hora e tempestades duradouras. O que tornou o ciclone de novembro de 2025 tão incomum foi o local e a força com que ele se formou. Mesmo não sendo raro, ele se formou sobre o continente e não sobre o oceano. Esse sistema trouxe uma combinação explosiva de umidade, calor e ventos divergentes. Exatamente o tipo de combustível que favorece a formação de tornados.
E foi no meio desse cenário instável que, no fim daquela tarde, o céu de Rio Bonito do Iguaçu começou a mudar. O vento aumentou, as nuvens escureceram e uma estranha sensação de peso tomou conta do ar. Por volta das 18 horas, moradores começaram a registrar vídeos de uma nuvem em rotação se formando no horizonte. Em poucos minutos, o que parecia ser apenas uma tempestade comum se transformou em algo muito mais perigoso. A estrutura girava rapidamente, levantando poeira, destroços e tudo o que encontrava pelo caminho. O barulho é ensurdecedor, uma mistura de trovões, vento e o som metálico de telhados sendo arrancados. Em questão de minutos, Rio Bonito do Iguaçu seria atingido em cheio. É um tornado esse dali, ó. Esse dali é um tornado. Fecha a porta, mãe. Amor, sai dali, Maria. Já baixa. A cidade foi devastada. Ó, isso aqui, ó. Isso aqui é tudo casa. Ali, ó, como é que ficou. Só que a chuva que deu. Ó os carros aí na rua. Que era uma oficina. Jesus. Casas de alvenaria completamente destruídas, carros virados, estruturas metálicas distorcidas. O tornado arrasou cerca de 90% da pequena cidade de 13 mil habitantes, deixando um rastro de destruição e 7 vítimas fatais, entre elas uma garota de apenas 14 anos e um idoso de 70 anos que sofreu uma insuficiência cardíaca aguda. O caso do idoso foi enquadrado como morte relacionada ao estresse pós-traumático causado pelo tornado, passando a integrar o balanço oficial das vítimas. Estima-se que os ventos tenham atingido uma velocidade entre 250 e 330 km por hora. A intensidade do fenômeno ainda é debatida. Algumas fontes classificam o tornado como EF3 na escala Fujita, enquanto a Metsu e outros especialistas consideram EF4 na escala que vai de 1 a 5. E eu também explico melhor sobre a escala Fujita no vídeo que eu fiz sobre El Rino. Eu vou deixar o vídeo aqui no card. E o ciclone extratropical, que acompanhava o sistema, também causou estragos em larga escala e produziu outros tornados. De acordo com o Prevost, um grupo de meteorologistas dedicado à documentação e previsão de tempestades severas no Brasil, foram registrados 8 tornados confirmados, com as seguintes classificações preliminares: Rio Bonito de Iguaçu, Paraná, EF4, Guarapuava, Candói, EF3, Turvo, EF2, Quedas do Iguaçu, EF1, Campina do Simão, EF1, Xanxerê, Faxinal dos Guedes, em Santa Catarina, EF1, Dionísio Cerqueira, também EF1, e Xaxim, EF1. Também há relatos de danos em Mauá da Serra, Maurilândia do Sul, Tamarana, Espigão Alto do Iguaçu, Laranjeiras do Sul e Porto Barreiro, tudo no Paraná, que podem ou não estar associados aos mesmos tornados que eu falei anteriormente. E o tornado em Guarapuava também deixou uma vítima fatal. No Rio Grande do Sul, a Defesa Civil confirmou no dia 10 de novembro a morte de um homem de 21 anos, desaparecido após deixar Jaquirana
com destino a Criciúma, Santa Catarina. O carro dele foi encontrado parcialmente coberto no rio Capivaras e o corpo às margens do rio. O ciclone também provocou ventos destrutivos em Rolante, Rio Grande do Sul, onde um jovem de 26 anos morreu atingido por uma árvore durante a ventania, caso que não consta no balanço oficial da Defesa Civil. Ao todo, somam-se 9 vítimas do ciclone extratropical e 6 dessas relacionadas ao tornado de Rio Bonito do Iguaçu, tornando este o evento mais trágico da história recente do Brasil e o mais grave no Paraná em 66 anos. Segundo registros históricos da Metsul, é o maior número de fatalidades por um tornado desde a tragédia de Antônio Prado na Serra Gaúcha, em dezembro de 2003. O tornado de Rio Bonito deixou mais de 800 pessoas feridas e 4 dias após o desastre, 20 ainda permaneciam hospitalizadas. Cerca de 2.088 moradores ficaram desalojados e 28 desabrigados. Pelo menos metade das construções da cidade sofreram danos severos, e parte de Rio Bonito do Iguaçu foi literalmente dizimada pela força do vento. O que se viu em Rio Bonito do Iguaçu ultrapassou até mesmo o que se espera de um tornado comum. Em várias áreas da cidade, o nível de destruição variou entre o severo e o absoluto. Construções sólidas de alvenaria desapareceram, restando apenas as fundações e pisos. A faixa de devastação, com centenas de metros de diâmetro, atravessou parte da área central da cidade. Carros foram virados e arremessados contra construções, e a força do vento foi tamanha que árvores tiveram os troncos decepados, enquanto a vegetação perdeu todas as folhas. Algo que só acontece em eventos de potência extrema. Segundo a Metsul, Meteorologia, há fortes indícios de que o tornado de Rio Bonito tenha sido um Ed tornado, ou tornado de cunha, um tipo raro no Brasil. O termo é usado por caçadores de tornados nos Estados Unidos para descrever tornados que parecem mais largos do que altos, com uma base extremamente ampla sobre a nuvem de tempestade. Tecnicamente, nenhum tornado é mais largo que alto, já que a circulação interna pode se estender por 10 ou até 12 quilômetros dentro da nuvem, e o tornado mais largo registrado chegou a pouco mais de 4 quilômetros de largura. Mas a aparência visual de um tornado deste tipo impressiona. Uma muralha de vento, muitas vezes escondida pela chuva, avançando pelo horizonte. Nos dias seguintes à tragédia, parte da imprensa apontou o dedo para os meteorologistas, afirmando que o tornado não havia sido previsto. Manchetes diziam que o Brasil não tem condições de prever tornados, o que é falso. A Metsul e outros grupos especializados, como o projeto Prevolts, já alertavam desde a véspera para o risco de tempestades severas com possibilidades de tornados no oeste de Santa Catarina e no Paraná. O problema não está na previsão, mas sim na falta de estrutura para emitir alertas imediatos à população. Comparando com os Estados Unidos, existe todo um sistema de vigilância, radares ultrapotentes, centros meteorológicos 24 horas e até sirenes e alertas automáticos que tocam nos celulares quando um tornado é detectado. Mesmo assim, o tempo médio de aviso é de apenas 5 minutos antes da destruição. Aqui no Brasil, esse tipo de alerta em tempo real simplesmente não existe. Mesmo que o meteorologista perceba o tornado se formando, não há um canal rápido para avisar as pessoas. E ainda há algo mais difícil de construir do que qualquer radar: uma cultura de prevenção. Nos Estados Unidos, as TVs locais interrompem a programação para acompanhar tempestades em tempo real. No Brasil, a imprensa só dá destaque depois que o desastre já aconteceu, e ainda sobra espaço para culpar quem tentou alertar antes. The National Weather Service in Indianapolis has issued a tornado Mas, warning. longe dos debates e das manchetes, havia uma cidade inteira tentando sobreviver ao dia seguinte. A destruição em Rio Bonito do Iguaçu
ultrapassou os danos materiais e atingiu profundamente a rotina da população. Escolas e creches foram perdidas, deixando mães sem locais para deixar seus filhos. O comércio está paralisado. Não há supermercados funcionando para a compra de itens básicos como leite. E muitos moradores perderam seus próprios locais de trabalho, sem casas de vizinhos, parentes ou avós para oferecer abrigo temporário. Centenas de pessoas precisaram se deslocar para cidades próximas após o tornado destruir também o ginásio central. Metade da frota de ônibus escolares foi perdida, comprometendo o transporte de crianças e adolescentes. Diante do impacto emocional causado por uma devastação tão ampla, equipes de psicólogos de universidades estaduais estão sendo enviadas para prestar apoio à população. Ao mesmo tempo, a solidariedade tem sido um pilar essencial. Voluntários e doações chegam de diversos lugares do Paraná e do Brasil, reforçando um sentimento de união e força coletiva. Por conta da destruição generalizada, Rio Bonito do Iguaçu não possui mais espaço para armazenar doações. A orientação da Defesa Civil é que os donativos sejam entregues no Corpo de Bombeiros mais próximo, permitindo uma gestão mais organizada do envio e distribuição. Doações em dinheiro podem ser feitas pelo canal oficial da Prefeitura, via Pix. Eu vou deixar o link na descrição para quem puder e quiser doar. Do lado institucional, houve ações rápidas em nível federal, como o envio de equipes de saúde, apoio psicológico e a liberação de recursos emergenciais para as famílias. Por outro lado, especialistas têm chamado a atenção para um ponto importante. Decisões recentes, como a aprovação da Lei Estadual 22252/2024, que flexibilizaram as regras ambientais no Paraná, podem ter ampliado a vulnerabilidade da população frente a eventos extremos como este. Em um cenário de mudanças climáticas cada vez mais evidente, políticas de prevenção deixam de ser opcionais. Elas se tornam essenciais para evitar novas tragédias e impedir que mais vidas sejam perdidas. Enquanto as discussões sobre políticas públicas e prevenção seguem em destaque, no dia a dia de Rio Bonito do Iguaçu, a prioridade é outra: reconstruir. Para isso, a mobilização de ajuda tem sido fundamental. A Defensoria Pública do Estado do Paraná também divulgou uma lista do que é essencial neste momento. A orientação principal é que as doações sejam entregues nas unidades do Corpo de Bombeiros em todo o estado. E o que doar? Alimentos não perecíveis, itens de higiene pessoal, sabonete, pasta de dente, absorventes, etc., produtos de limpeza, roupas de cama e banho, roupas íntimas, novas. Para materiais de construção, a necessidade é urgente, pois a previsão de novas chuvas para a cidade. Telhas, calhas, rufos e forro de PVC, pregos, parafusos, postes, betoneiras, madeira para a estrutura, mão de obra voluntária, pedreiros, encanadores, eletricistas e carpinteiros. E onde entregar? Os pontos oficiais de recebimento são os quartéis do Corpo de Bombeiros no Paraná. A Defesa Civil fica responsável pela logística de transporte e pela distribuição organizada às famílias afetadas. E até a finalização deste roteiro, eu não encontrei informações sobre postos de coleta fora do estado do Paraná. E como bom pai de pet que eu sou, eu não posso deixar de mencionar que em Curitiba também está tendo um ponto específico de arrecadação de ração para os animais. As doações, sempre em embalagens fechadas, devem ser entregues na sede da Rede de Proteção Animal, no passeio público, no centro. O atendimento ocorre de terça a sexta-feira, das 9 às 16 horas. Essas doações vão atender os animais de estimação das famílias e cuidadores atingidos pelo tornado. Os próximos meses serão decisivos para a reconstrução de Rio Bonito do Iguaçu. O caminho é longo, mas não impossível, especialmente quando a solidariedade chega de todos os cantos. Eventos extremos como este não são mais a exceção. Entender, se preparar e cobrar políticas de prevenção é o que pode evitar novas perdas. Obrigado por ter assistido este vídeo até aqui. Eu pretendia fazer um vídeo sobre o rompimento da barragem de Mariana, pois no dia 5 completou 10 anos do rompimento,
Mas devido ao acontecimento em Rio Bonito, acabei mudando o roteiro de última hora. E assim, acho que a gente tá acostumado a ver tantos tornados em outros países, principalmente nos Estados Unidos, e a gente cria até um distanciamento, tipo, acontece lá, e não aqui. O Brasil é um país que não tem tornados, não tem furacão, vulcão, terremoto. Já tem os políticos em Brasília, haha. Enfim, mas há anos isso não é mais uma realidade, né? Se é que alguma vez foi, porque pesquisando para esse vídeo, houve várias ocorrências de tornados no sul do Brasil. Uma outra coisa boba que eu sempre pensei, principalmente acompanhando os tornados que acontecem nos Estados Unidos, né? Eu sempre vendo as casas se desfazendo como se fosse de brinquedo. Eu sempre pensei algo como, tipo, também lá eles fazem as casas de papel. Aqui eu ia estar seguro na minha casa de tijolinho, igual os Três Porquinhos, sabe? Só que na realidade não, né? Muitas das casas destruídas nesse tornado de Rio Bonito, elas eram de alvenarias e restou somente a fundação delas, né? Tipo, sei lá, impressionante. Enfim, deixa aqui seu comentário. Se não saber o que comentar, deixa um emoji de tornado, só pelo bem do engajamento. E se você chegou até aqui, neste exato minuto, é porque você gostou desse esquisito falando. Então se inscreva no canal, por favor. Eu lanço vídeo novo toda semana. E eu falo também de acidentes bizarros, ataques de animais, fenômenos da natureza e até true crime. E também dê uma conferida nos meus outros vídeos e compartilhe com quem você acha que possa gostar desse tipo de conteúdo. Até o próximo vídeo. Tchau!